Vamos continuar estudando um pouquinho mais sobre TPM e agora dando uma olhada no que já vem do sistema Toyota de produção, muito usado no Lean, inclusive usado para se evitar acidentes. Na parte de confiabilidade humana, que é uma das áreas que eu venho trabalhando nesses últimos anos. Então são os controles visuais, os aplicados pela TPM, mas não só pela TPM. Entra inclusive como boas práticas. O controle visual é uma forma de facilitar as inspeções, ou seja, rapidamente você identificar o que está acontecendo no seu processo. Nós vamos dar uma olhadinha aqui no uso de controles visuais em sistemas mecânicos, em lubrificação, sistemas pneumáticos, sistemas hidráulicos, elétricos, o ambiente em geral, nas rotas de inspeção, nos controles de estoque, controle de reposição e controle de não conformidades. Então a gente pode, dependendo da estrutura que você já tem implantado na tua empresa e qual o teu plano de desenvolvimento, a maturidade desse sistema, você vai aplicando essas técnicas. Vamos iniciar com a lubrificação. Lubrificação é extremamente importante no sistema produtivo. O lubrificante, como dizem alguns representantes, ele é o sangue que circula nas tuas máquinas, é ele que faz as juntas das máquinas produzirem e trabalharem bem. Então tem que ter um cuidado especial para saber a periodicidade certa da lubrificação, o lubrificante correto e também a quantidade de lubrificante que vai ser usada. Então, você tendo esses 3 parâmetros, você está fazendo uma boa lubrificação. Para máquinas pesadas, um estudo feito alguns anos atrás, 5 anos atrás, cerca de 70% das quebras de equipamentos mecânicos são devido a problemas de lubrificação, que é justamente ou lubrificante demais, ou lubrificante de menos, ou lubrificante errado, ou contaminação. E a contaminação pode ser no próprio equipamento ou a contaminação aonde você armazena esse lubrificante. Então vamos ver alguns pontos relacionados a essa gestão visual, esse controle visual. Você precisa ter um código de cores sistematizado. Você precisa ter um código de cores para os seus lubrificantes, indicar que tipo de óleo ou graxa, a indicação dos limites máximos e mínimos, indicação do consumo por unidade de tempo, se você tiver um lubrificador automático, indicação de lubrificante para cada ponto de lubrificação. Para isso nós temos uma codificação que pode ser seguida. Por exemplo, vamos dar um zoom aqui. Então, essa estrelinha de 4 pontos aqui para pontos de lubrificação diário, para pontos de lubrificação semanal, quinzenal, mensal, trimestral, semestral e anual. Ainda nós temos de 2 em 2 anos, 5 anos, por hora. Então você coloca lá quantas horas, a cada quantas horas vai fazer a lubrificação e conforme a análise. Então você vê se o nível de lubrificante baixou e você precisa relubrificar conforme a análise. E o tipo de lubrificante, sólido, líquido, gasoso ou fluido de corte, também através de uma codificação de cores. Isso facilita muito o trabalho do lubrificador e, vamos voltar aqui, e também a questão da manutenção autônoma, que depois a gente vai dar uma olhada em relação. Aqui um exemplo de um plano de lubrificação. Nesse plano de lubrificação, percebe-se a indicação dos pontos, o código, que tipo de etiqueta, usando aquela nomenclatura codificada que eu apresentei anteriormente, qual é o produto que vai ser usado, qual a ação que vai ser usado, se é troca ou reposição,
qual a frequência diariamente, conforme, que é a própria codificação que vai lhe dar, qual o pilar que está sendo usado, se é manutenção autônoma, se é manutenção planejada. Então você tem essa ação diária, que é a manutenção autônoma, e outras todas na preventiva manutenção planejada. E a quantidade que é colocada. Um fator importantíssimo, isso daqui, esse plano, ele fica ao lado da máquina, ele fica colado na máquina. Nessa empresa em especial, eles colocam numa folha magnética, né? Imprime, colam essa fotografia ao lado da máquina para que o pessoal perceba quais são os pontos de lubrificação e como que ele deve ser trabalhado. Dá um destaque na questão da simbologia, da periodicidade, e faz a descrição de cada um desses controles. Então é um negócio bem interessante. Aqui já é uma empresa lá de Goiás, uma mineradora de ouro. Por sinal, essa é a parte mais limpa que você tem, que é uma mineradora, uma mina aberta, né? Então é um lugar bem agressivo. E a sala de lubrificação com os lubrificadores automáticos. Deixa eu mudar a ponteira aqui. Com os lubrificadores automáticos em cada um dos motores aqui, que vão tocar as bombas do sistema hidráulico do processo de mineração. Aí, seguindo, para os sistemas hidráulicos, o que nós temos? Indicação da faixa de trabalho do manômetro. Nós vamos ter a indicação dos medidores de nível, rotular as condições térmicas de bombas hidráulicas. Você pode usar fitas térmicas para saber essa temperatura. Indicação de controle dos filtros, para saber qual é a hora de troca dos filtros. Isso serve para filtro de ar, filtro de óleo. Indicação do sentido de fluxo de óleo nas tubulações, indicação da posição das válvulas, se está normal fechada ou normal aberta. Alguns exemplos aqui. Esse daqui de filtro de ar. Então, quando você faz a inspeção, como saber se esse filtro está sujo ou não, se ele precisa ser trocado ou não? Uma maneira rápida e que diminui um pouco o erro na hora da inspeção, porque você põe uma calibração para esse sistema, é você trabalhar justamente nessa escala aqui. Numa escala onde é o filtro novo, o filtro meia vida na faixa amarela e o filtro na hora de trocar já não cumpre a sua função. Ok? Da mesma forma, nós temos aqui algumas indicações. Por exemplo, cada coloração diferente é um fluido diferente que está passando na tubulação. Se possível, você até indica assim, ó, água quente. É água quente que está passando aqui, e o sentido desse fluxo também, água quente que está subindo nessa tubulação. Nas válvulas, você coloca as plaquinhas lá. Essa plaquinha, não dá para enxergar muito bem a nitidez dele, mas por ser uma plaquinha verde, ela trabalha essa válvula normalmente aberta. Essa válvula também trabalha normalmente aberta. Então você já sabe qual a condição estándar do teu processo, sem precisar ter que reler todo o manual para configurar aquele sistema que você está trabalhando. Visualmente você já sabe como ela se posiciona. Nós temos os manômetros com as indicações, o que é normal, o que é anormal. Esses ventiladores, gestão visual também. Nós estamos extrapolando um pouco já do sistema pneumático pela foto que a gente tem disponível. Ela serve para indicar se o motor está ligado ou não. Então, quando você tem motores de difícil acesso, numa posição onde não lhe permite ou dá muito trabalho para você ir até o motor para saber se ele está ligado ou não, essa ventoinha já te indica se o motor está funcionando ou não pelo próprio giro deste catavento. Todos os motores indicados, qual o sentido de giro,
do motor para saber se ele está girando no sentido correto. Quando se faz a manutenção, principalmente, você reposiciona o equipamento no lugar, na hora do teste você já sabe qual o sentido de giro que ele deve ter. Então esses são alguns dos cuidados. Para o sistema pneumático é muito similar ao sistema hidráulico. A indicação da faixa de trabalho, indicação da quantidade de cotejamento do lubrificante, indicação da posição das válvulas, se está aberta ou fechada, na situação normal de funcionamento, indicação do sentido de fluxo de tubulação, alinhar todos os instrumentos de medição de campo, permitindo uma visualização rápida, sem desgaste físico de quem está fazendo essa inspeção. Por exemplo, você alinha todos os manômetros, então numa leitura rápida você já consegue perceber se as indicações dos manômetros estão dentro da faixa ou como esse daqui está fora da faixa de normalidade. Normalmente se usa essa categoria. Vermelho é uma faixa de anormalidade, amarelo atenção e verde está na condição adequada. Então rapidamente você consegue identificar no sistema o que está certo, o que está errado e como proceder nesses casos. No sistema elétrico também é muito importante você ter uma codificação de cores. Por exemplo, verde é arranque, liga, partida, pode ser o preto também para essa função. Vermelho para parada, você não vai colocar um botão vermelho na tua máquina para a partida do motor. Não é conveniente, isso pode ocasionar inclusive acidentes. Amarelo, inverter sentido, cancelar a operação. Azul, qualquer função que não tenha sido anterior, e branco também. Colocar placas com indicação das tensões, isso também em tomadas, em escritório, se é em 127 volts ou se é em 220 volts, para evitar queima de equipamento. Essa marcação pode ser pela numeração e pelas cores, também você pode mudar cores de tomadas para fazer este padrão. Nós temos também os sistemas mecânicos, onde você pode marcar a posição do parafuso e porca para evitar o afrouxamento ou saber aonde que ele deveria estar, se esse afrouxamento está acontecendo. A instalação de janelas de inspeção de acrílico ou policarbonato para visualização de parte externa, instalação de etiquetas térmicas para verificar sobreaquecimento, indicação do sentido de rotação dos motores, indicação dos tipos e códigos, quantidade das correias, correntes que você tem no sistema. Por exemplo, a marcação da posição aonde o parafuso, a porca e o parafuso se encontram. Então, se ele sai da posição, você tem um afrouxamento e o operador ou o manutentor vai fazer esse reaperto. Uma janela de inspeção de policarbonato, onde você tem acesso às partes internas da máquina, essa correia, porque se você coloca uma tampa cega, você precisa abrir a tampa para poder fazer a inspeção, para saber se essa correia está em condições ou não. Colocando uma tampa de policarbonato, visualmente você já sabe o que está acontecendo, indica o sentido de giro, põe aqui o modelo da correia que é utilizado nesse equipamento, tudo para facilitar a informação chegar de maneira correta para as pessoas. Indicar o sentido de giro, aqui aquela válvula que trabalha normal fechada, essa trabalha normal aberta. Você tem o sentido de rotação dos equipamentos, tem o sentido de fluxo nas tubulações. Então tudo isso facilita na gestão e nos controles visuais do teu processo. Para rotas de inspeção, nós podemos fazer esses mapas de rota de inspeção, deixar ao lado da máquina. Então tem uma sequência lógica para fazer essa movimentação. Então posição 1, posição 2, posição 3, posição 4, 5. Cada uma delas já indicando
com uma pequena foto o que você tem que inspecionar, para onde você tem que direcionar o teu olhar nessa tua inspeção. Então isso facilita muito para a padronização e controle da tua inspeção, para evitar algum problema de leitura errada ou indicação errada. Para isso você marca no piso exatamente a posição aonde deve ser feita a inspeção, para acertar o distanciamento também. Pode-se colocar alguns adesivos indicando quais os sensores, se for uma sensitiva. O que você deve observar? Você deve olhar, deve ouvir, deve tocar, deve sentir o odor que está sendo emitido no local, para saber se tem alguma coisa fora do padrão. Então, todas essas ações, elas contribuem nesse controle visual, nessa gestão. E na planta como um todo, identificar todas as tubulações, identificar pisos, aonde deve ser trabalhado, para que, novamente, rapidamente você saiba se aquele processo está em condições de trabalho ou não. E isso envolve muitas questões de segurança. A sinalização também evita muitos acidentes. Por exemplo, nós temos uma codificação para acidentes, onde é proibição, aviso, obrigação, salvamento, socorro e alarme. A forma e cor do fundo, o formato que vai ser o teu adesivo, a cor da margem, da borda e a cor do pictograma. Então assim você acerta uma padronização para a tua sinalização de segurança. Aqui tem um outro exemplo. Então, sobre as cores, os formatos, os significados que você tem. Equipamento, alarme, combate a incêndio, né? Você já tem padrões para serem observados e alguns exemplos de sinalização. Nós temos também, dentro desse contexto da planta geral, pintar com cores de segurança os pontos que merecem uma maior atenção, identificar os equipamentos que estão fora de operação, para não ocorrer risco de anotações ou inspeções erradas, introduzir sistemas de alarme, de socorro, ou seja, deixar o ambiente bem sinalizado para saber se tem alguma anomalia. E um dos exemplos clássicos que nós temos é justamente esse, que desde o tempo do Senai nós utilizamos, que é a marcação do painel de ferramentas, para saber se a ferramenta qual ferramenta está ausente. E normalmente quando se usa esse painel, você usa umas etiquetas, umas plaquinhas para indicar quem pegou aquela ferramenta, se são ferramentas compartilhadas em uma área. E aqui uma oficina muito simples, onde o próprio pessoal da manutenção pintou a posição, né, fez a sombra da posição onde as ferramentas devem ser guardadas e organizadas. Ajuda bastante. E aqui uma visão geral de uma área, onde tem pintado, zebrado aqui por causa do degrau, para chamar a atenção. Também os pilastres aqui com cores que destacam a posição, para facilitar a identificação dos relevos e evitar acidentes, com faixa onde devem circular as pessoas também. Aqui também com relação a fábricas onde você tem um ambiente externo mais agressivo. Essa daqui é na mineradora, essa daqui é uma mineradora de cobre, não, essa é de ouro também, onde você tem o equipamento, tem o tag do equipamento, a criticidade dele e o sentido de giro. Então você pode fazer em equipamentos internos e equipamentos externos, inclusive essa marcação. Aqui você tem indicado o piso, parte de circulação, separação das áreas. Então, trabalhar em um ambiente limpo sempre é mais seguro e mais agradável para todas as pessoas. Então, manter
o ambiente limpo, bem sinalizado, que já vem da própria cultura do 5S, housekeeping, você consegue ter melhores resultados e a moral da tua equipe que trabalha em um ambiente limpo também é muito mais agradável, muito melhorado com esses procedimentos simples. Controle de estoque, usar uma planilha fixada próximo do item de estoque, saber se o estoque está chegando ao fim ou não, depende do processo, depende do que você está guardando em estoque, se é produtos acabados, se é produtos no meio do caminho. Com o sistema Kanban a gente consegue fazer esse controle também. Pode fixar uma fita que identifique os pontos críticos de estoque atrás do volume estocado, seja de insumos ou de equipamentos acabados. Então já tem vários painéis de Kanban de estoque justamente para organizar esse processo. Alguns você faz o controle através de um tablet, QR Code, você vai fazendo esse controle, mas tem que ser algo que facilite a vida e fique visual para o pessoal, para que todo mundo tenha contato rapidamente, todos os envolvidos na área tenham contato rapidamente com o que está acontecendo no sistema. Temos a questão dos controles de não conformidade também. Então eu posso criar algumas etiquetas adesivas de não conformidades quando for fazer uma inspeção em área e marcar a não conformidade, descrever de maneira sucinta o que é essa não conformidade e retirar a etiqueta assim que essa não conformidade também for resolvida. E colocar a data para saber qual a velocidade que nós conseguimos resolver essas questões. Só para finalizar essa questão da gestão à vista, então nós temos os painéis de controle que também podem ser disponibilizados na área. Tem painel envolvendo questões de produção, de manutenção, de máquina, de performance, de planta como um todo. Então esses painéis, hoje em dia, nós trabalhamos muito com TVs, com telas LED, onde você já tem atualizado automaticamente esses indicadores. Isso dá uma dinâmica maior. A questão é saber quais indicadores você vai disponibilizar e para que ele serve, no que ele te ajuda na visualização do teu processo. Caso você não tenha as telas, você pode fazer os painéis também de gestão à vista, tomando cuidado para não criar painéis ou totens mesmo ao lado da máquina, que são totens mortos, onde você cria um monte de indicadores, mas você não consegue atualizar, ou ninguém além da auditoria usa aquela informação. Então todas as informações que são colocadas aqui, de alguma forma tem que facilitar o teu dia a dia de trabalho. Se ele não estiver facilitando, tem algum problema. Ou você não está usando essa ferramenta, ou essa ferramenta não está para uso, somente para ISO, que é um problema que tem que ser resolvido internamente. Por enquanto, vamos ficar por aqui. No próximo vídeo, vamos ver mais algumas questões em relação aos pilares da TPM. Muito obrigado.